O contato pré-colombiano na América. Um assunto absolutamente fascinante e sobre o qual sabemos muito, mas muito pouco. É difícil acreditar que durante milênios, enquanto coisas como a ascensão e queda do Império Romano e das dinastias egípcias, de todo o desenvolvimento da China, da filosofia grega e do mundo árabe, todas essas pessoas viveram em total e completa ignorância de que existia um continente gigantesco chamado hoje de América, no mesmo planeta. É tão certo quanto a morte que houve pessoas indo e vindo da América durante esse período, é absolutamente impensável que Colombo tenha sido o primeiro a chegar ao continente. Houve gente transitando entre os continentes, nos dois sentidos, durante milênios, é certeza. Mas os registros são parcos. Não sei se o motivo de sabermos tão pouco sobre o contato pré-colombiano é porque só recentemente historiadores, arqueólogos e antropólogos tenham começado a se dedicar ao estudo desse assunto, fazendo com que tenhamos relativamente poucos estudos disponíveis a respeito, ou se é pela dificuldade em si de estudar acontecimentos históricos que, pela sua própria natureza, deixam pouca evidência material pelo caminho. Provavelmente uma combinação de ambos os fatores. A própria nomenclatura que eu estou usando para esse fenômeno já é carregada de viés eurocêntrico. Contato pré-colombiano. Por que Colombo, um homem europeu que viveu no século XV, tem que ser a referência histórica? A coisa mais fascinante em estudar tal assunto é justamente descobrir as diversas culturas originárias de pessoas que já estavam na América antes dos europeus chegarem e dar a esses povos e culturas a visibilidade que o colonialismo europeu por séculos apagou. Existem dois casos confirmados de contato pré-colombiano. O primeiro é mais ou menos famoso, o dos vikings. A primeira vez que tive contato com a tese de que os vikings estiveram na América muito antes de Colombo foi quando eu tinha 11 ou 12 anos, quando uma professora de história a trouxe à sala de aula. No entanto, apesar dela ter trazido esse assunto interessantíssimo que escapava do conteúdo dos livros didáticos e instigava a curiosidade de crianças como eu, a trouxe de forma bem inacurada e até preconceituosa. Ela ligou a presença viking às pirogas dos indígenas brasileiros, sugerindo que os vikings ensinaram os indígenas a construir barcos. Os indígenas são menos capazes de construir barcos que pessoas brancas, precisando ter sido ensinados antes mesmo de Colombo. Além disso, os vikings nunca estiveram na América do Sul, e muito menos nas regiões mais pantanosas e florestadas do Brasil, onde os indígenas desbravavam rios a bordo de suas pirogas. Bem, a chegada dos normandos, vulgo vikings, à América, foi uma continuidade histórica de sua chegada ao território contíguo da Islândia, permanentemente habitada desde a primeira chegada normanda lá no século IX. Eles provavelmente foram os primeiros seres humanos a chegar à Islândia. Uma vez estabelecida a ocupação humana na Islândia, não levou muito mais tempo para que ela se expandisse para a Groenlândia e o Canadá, seguindo a jornada para o leste, já que esses locais ficam mais próximos da Islândia que a Europa, de onde os colonos vieram. Não é uma travessia fácil, contudo. Os mares gelados do norte são um grande desafio para os navegadores, mas os vikings queriam desbravar terras distantes. Leif Erikson, o primeiro europeu que se tem conhecimento a pôr os pés na América, estava seguindo o caminho de seu pai, Erik o Ruivo, que tinha chegado à Groenlândia. Os feitos heróicos de Erik, seus companheiros de navegação e seus sucessores na ocupação normanda da América são contadas nas sagas vikings como a Landnámabók, onde os nativos americanos são chamados de Skrellin. Historiadores estimam que o Landnámabók tenha sido escrito no século XIII, mas a tradição oral em que ele se baseia é, obviamente, ainda mais antiga. Portanto, por pelo menos 250 anos antes de Colombo se lançar ao mar, já havia na Europa o conhecimento de terras distantes habitadas por pessoas com cor de pele diferente, nos mares do norte. Um potencial assunto de pesquisa histórica é o quanto esses relatos dos normandos eram conhecidos no resto da Europa, e quanto eles permitiram aos outros europeus saber sobre a existência do continente e de seus habitantes, e o quanto isso impulsionou as expedições do século XVI em diante. A resposta decepcionante, porém realista, é quase nada. Os indígenas americanos preservaram o conhecimento melhor que os europeus, pela sua tradição oral. Quando os primeiros colonos ingleses conheceram o povo Dorset, no leste do Canadá,
ficaram surpresos ao ver que aquele povo inuit já tinha uma palavra para homem branco. Intrigados, os navegadores britânicos perguntaram aos indígenas que pessoas brancas eles já haviam visto antes, ao que os Dorset descreveram detalhadamente os homens que já haviam visto, suas roupas, suas ferramentas, suas embarcações. A descrição dos visitantes permitiu aos britânicos prontamente identificá-los como normandos. Com mais de 500 anos de diferença entre as duas ondas de visitantes brancos, obviamente nenhum único indivíduo Dorset conheceu normandos e ingleses. Foi a tradição oral do povo que manteve esse conhecimento vivo com detalhes suficientes para que os brancos fossem identificados pela cor da pele. Algo assombroso de se pensar. Para os ingleses, isso se tornou uma peça perdida do quebra-cabeça da história. Como aqueles inuites conheciam os vikings? Será que não havia ninguém na Inglaterra naquele tempo que conhecia o Landnámabók para ligar os pontos? Esse conhecimento se manteve obscuro, dormente, não apenas para os britânicos, mas na realidade para toda a humanidade, até a descoberta da Lance ou Meadows, o sítio arqueológico indubitavelmente viking, em Labrador, nos anos 60. Eu me pergunto quantas pessoas tiveram a perspicácia de ligar os pontos e inferir a presença viking pré-colombiana na América antes dessa descoberta. Com certeza, qualquer pessoa que tivesse conhecimento do Landnámabók e da tradição oral Dorset. Mas eram poucas pessoas. Esses assuntos nunca devem ter sido de interesse público entre os europeus. Os vikings deixaram seus assentamentos em terras americanas definitivamente por volta do século XV, uma data notavelmente próxima à chegada dos outros europeus. Mas é preciso resistir à tentação de dizer que os normandos e portugueses quase se encontraram. Se a distância cronológica é pequena, a geográfica é imensa. A América é um continente gigantesco e os pontos explorados pelos primeiros colonos portugueses, espanhóis, italianos e franceses ficam muito longe dos explorados por normandos. Esses só seriam colonizados séculos depois. A saída dos vikings da América do Norte se deu por motivos desconhecidos, embora não muito difíceis de imaginar. A travessia era penosa e, como, diferente dos colonos de poucos séculos depois, eles não estavam interessados em fundar um novo país, não havia muito que se fazer nessas terras. Não havia nenhuma riqueza natural que os atraísse em particular, como metais ou produtos agrícolas. Mas os registros de suas passagens pelas terras americanas são de longe os mais ricos, com evidências arqueológicas físicas, como edificações, materiais e até cortes em árvores, com detalhes em suas toras permitindo aos arqueólogos concluir que foram feitos por ferramentas não usadas pelos indígenas da região. O segundo caso confirmado de contato pré-colombiano pede uma total mudança de perspectiva. Ele não envolve nenhum aventureiro desbravando terras distantes e desconhecidas como Colombo e Erickson, nem o choque de culturas entre dois povos tremendamente diferentes. E tampouco se trata de um evento único e isolado. É um contato constante que ainda ocorre hoje e já ocorria milhares de anos atrás. E como já ocorria muito antes de Colombo, é por definição um contato pré-colombiano. Trata-se do contato entre os Aleutas e os Yupik, dois povos que habitam os dois lados do Mar de Bering, o ponto de encontro entre o continente asiático e o continente americano. Os Yupik e os Aleutas não se veem como asiáticos ou americanos. São apenas povos vizinhos que compartilham o contato com o mesmo mar de gelo. A própria forma como o mapa do mundo é desenhado em sua representação mais comum corta justamente esse ponto de encontro nos dois lados opostos do retângulo, fazendo parecer que estão em extremos opostos e não se tocando. É realmente uma questão de perspectiva. Mas povos que já habitam a região há milhares de anos, com certeza não estão nem um pouco preocupados em como os europeus resolveram representar o planeta esférico num desenho plano. A ilha de Diomedes, outro nome europeu, o nome de um dos mais imponentes heróis da Ilíada, mas que ainda é mais um exemplo de apagamento de cultura local, mais ou menos equidistante dos dois continentes, tem uma população de aleutas que transitam entre os dois continentes com seus umiak, e tem feito isso há milhares de anos, muito antes de Erickson fazer o mesmo, utilizando de uma rota estupidamente mais longa pela costa oposta. Os umiak são embarcações muito intrigantes. Em pontos tão próximos do Polo Norte, de frio intenso, as possibilidades de vegetação nativa são muito limitadas.
árvores só crescem mais próximas dos trópicos. Não há grande disponibilidade de madeira para se construir embarcações. Então, em vez disso, elas são construídas com ossos animais. E, obviamente, os únicos animais com ossos grandes o suficiente para isso são os maiores animais que já viveram na Terra, com os quais os aleutas e Yupik têm contato constante: as baleias. O crânio de uma baleia é grande o bastante para virar um umiak, permitindo que uma pequena família de tripulantes o ocupe. Paradoxalmente, o propósito do uso dessas embarcações por esses povos do gelo é caçar os mesmos animais dos quais eles são feitos, o que nos leva a perguntar como o primeiro umiak foi construído. A relação dos Yupik com as baleias é das mais belas e poéticas encontradas entre as mitologias indígenas. Lobos aparecem no inverno e baleias no verão, fazendo-os ver os dois animais como duas metades do mesmo ser, que tem sua forma no verão, a aquática, e outra forma no inverno, a terrestre, mudando de forma conforme mudam as estações. Nosso conhecimento moderno de genética e evolução revela que lobos e baleias são ambos mamíferos, parentes mais próximos entre si do que com os peixes, o que faz com que a mitologia Yupik não esteja tão distante da realidade. Wolf I was born to be. Now I am nothing more than a dog. Wolves are noble animals. They're not like dogs. In Yupik, the word for wolf is Keglenek, and the Aleuts revere them as honorable cousins. They call mercenaries like us dogs of war. It's true, we're all for sale at some price or another, but you're different. Untamed, solitary. You're no dog. You're a wolf. O Paquicetus, ancestral dos cetáceos de dezenas de milhões de anos atrás, era afinal bem parecido com um lobo. Isso resume os dois contatos pré-colombianos dos quais temos conhecimento, os dois casos confirmados. Mas decidida e absolutamente, não foram os únicos. É totalmente impensável que não houve outros fluxos humanos e culturais entre o continente americano e o resto do mundo. Para iniciar a nossa investigação de quais foram os outros contatos, vamos contar essa história do início. Para começar, como o ser humano chegou à América? Análises genéticas mostram que as populações indígenas americanas são populações asiáticas. Então, embora haja alguma dúvida sobre como vieram, não existe dúvida sobre de onde vieram. Os ancestrais de todos os indígenas da América vieram da Ásia. A hipótese mais popular de como se deu essa travessia é a hipótese da ponte de terra de Beringia, que eu defenderei a seguir, que está bem ultrapassada. A ponte de terra ficava onde hoje é o Estreito de Bering, ligando Ásia e América. No último período glacial, entre 27 e 19 mil anos atrás, o intenso congelamento das águas oceânicas baixou o nível do mar a ponto de haver terra seca e com vegetação rasteira no local, permitindo a travessia. Alguns animais do Ártico fizeram a travessia, como mamutes, ursos e lobos. A hipótese é que os seres humanos teriam ido atrás desses animais, especialmente os mamutes, preciosíssima fonte de proteína, e com isso descobriram um novo mundo. Não é absurdo nenhum pensar que isso aconteceu. Quase com certeza aconteceu. O que é pouco provável é que essa tenha sido a primeira vez que os seres humanos fizeram a travessia. A mais antiga cultura estudada pela arqueologia no continente americano é a cultura Clovis. Novamente, outro nome europeu, um nome germânico. O nome do povo foi dado por causa da cidade em que os artefatos arqueológicos foram descobertos: Clovis, Novo México. Não sabemos e nunca vamos saber como essas pessoas chamavam a si mesmas, mas ainda assim me parece muito inapropriado que elas sejam chamadas pelo nome que outras pessoas que ocuparam a mesma região deram à sua aldeia superdesenvolvida milhares de anos depois. Eu defendo que eles sejam chamados de Axtutecas. O prefixo Axtu, na língua náhuatl, falada pelos astecas e outros povos da região, passa a ideia de original, de serem os primeiros, e o sufixo teca, presente em nomes como astecas e juchitecas. Bem, significa povo ou pessoas. Quais as tribos que habitavam o Vale do México? Os astecas. Muito bem, muito bem. Quais outras? Os karatecas. Os discotecas. Os bibliotecas.
Os hipotecas! Axtutecas, os primeiros povos da América. Romântico. Pena que está errado. Os Axtutecas viveram 13.000 anos atrás, um número suculento para os historiadores, porque permite que o quebra-cabeça seja montado com facilidade. É uma data posterior ao desaparecimento de Beríngia, logo condiz com a hipótese da travessia por ela. A questão é que cada vez mais e mais tem se descoberto que a presença humana na América é mais antiga que isso, derrubando totalmente o modelo tradicional Clovis First, que foi referência para os arqueólogos por décadas. A começar pela descoberta de assentamentos humanos de cerca de 15.000 anos atrás em Monte Verde, Chile, nos anos 70, e desde então mais e mais descobertas de assentamentos humanos ainda mais antigos têm sido feitas. Aproximadamente 25.000 anos atrás, a nossa espécie chega inequivocamente, ou seja, sem sombra de dúvidas, à maior massa de terra ainda virgem da presença de hominídeos, que eram as Américas, mais precisamente a América do Norte. Mas vale lembrar que tem aquela hipótese mais recente de terem chegado os melanésios primeiro pelo mesmo caminho, que é uma hipótese que foi proposta com muita força por cientistas brasileiros, com destaque para o Walter Neves, professor de antropologia lá da USP, e enquanto este vídeo estava sendo editado, saiu um artigo que caiu como uma luva para esse assunto, a descoberta de um assentamento humano de 31 mil anos de idade em uma caverna no México. Se os asiáticos de fato atravessaram o Estreito de Bering só há 25.000 anos, a probabilidade desse assentamento ter sido feito por um grupo de australo-melanésios derivados de uma primeira colonização, talvez até 10.000 anos anterior, é muito grande. Os Axtutecas não foram os primeiros habitantes da América. Foram apenas os primeiros a alcançar um nível inequivocadamente humano de avanço na confecção de objetos como facas, o que deixa evidências mais palpáveis, literalmente talhadas em pedra, de sua presença aos arqueólogos. Mas estão longe de terem sido os primeiros. Sendo assim, a hipótese da ponte de terra deve ser abandonada? Bem, é assim que a ciência funciona, pelo falseamento de hipóteses. Mas isso não é desafio nenhum à cronologia, ao quebra-cabeças da presença humana na América. Se os primeiros humanos não chegaram pela ponte de terra, pois ela ainda não existia, então eles chegaram de outra forma, e não há nada de misterioso nisso. Várias ilhas ao redor do globo têm ocupação humana milenar, e ninguém nunca se preocupou em descobrir um fenômeno geológico para explicar a presença humana ali. Japão, Austrália, Nova Zelândia, Tasmânia, Madagascar, Bretanha, Rapa Nui e Creta são apenas alguns exemplos. As pessoas chegaram navegando, simples assim. Os ancestrais dos indígenas americanos eram tão capazes de construir barcos quanto qualquer outra população humana. Os Aleutas e Yupik são a prova viva disso. Chega até a ter certa dose de racismo achar que uma ponte de terra é necessária. Eu aprendi sobre a hipótese de Beríngia pela primeira vez quando eu tinha 10 anos, lendo numa enciclopédia muito antiga, e achei totalmente fascinante, como se fosse uma possível explicação para um dos maiores mistérios da humanidade. Mas depois de crescer, amadurecer e estudar antropologia, percebi que a hipótese é desnecessária e que não há mistério nenhum. Era apenas o viés eurocêntrico moldando nossa interpretação da história. Então, a pergunta que resta responder não é de onde nem quem, e sim quando. E essa é uma grande questão. A espécie humana surgiu na África entre 200 e 300 mil anos atrás. 70 mil anos atrás aconteceu a migração do continente africano, com Homo sapiens modernos chegando à Europa e Ásia, onde encontraram seus primos neandertais e denisovanos, descendentes de outros humanos extintos que já haviam feito a travessia antes deles. Sempre tem alguém que chegou mais cedo, não é? Sendo assim, a travessia para o continente americano tem que ter ocorrido depois desse período? Não podemos retroceder mais do que 70 mil anos. Os índios chegaram no Brasil em 1500. Parabéns, Zé! Ou isso mudaria todo o conhecimento que temos não apenas de arqueologia, mas até mesmo de evolução humana. Mas é assim que a ciência funciona, não é? Se novas descobertas comprometem nosso conhecimento prévio, esse conhecimento tem que ser revisto. Uma descoberta fantástica e potencialmente revolucionária feita em anos recentes veio de uma pesquisadora brasileira maravilhosa e que recentemente nos deixou, Niede Guidon. Em São Raimundo Nonato, Piauí,
Nied descobriu pinturas rupestres maravilhosas, escondidas por dezenas de milhares de anos em rochedos, e inaugurou ali o Parque Nacional Serra da Capivara, onde visitantes podem ver os mais antigos registros indeléveis feitos por mãos humanas no continente americano. Quem quer que tenham sido as pessoas que fizeram as pinturas rupestres, fizeram um trabalho impressionante de registro de suas vidas. O parque conta com representações não apenas humanas, mas também de animais diversos, mamíferos, aves e répteis, que aparecem interagindo com as figuras humanas nas pinturas feitas em tinta vermelha. É de suar os olhos. Não se pode confirmar que o povo que fez as pinturas rupestres em São Raimundo Nonato seja ancestral de qualquer tribo indígena do Piauí ou das proximidades. São um povo ancestral no mais pesado sentido que essa palavra traz. Uma cultura há muito perdida. Nied estimava que essas pinturas tivessem mais de 40 mil anos, o que é um chute razoável. Até mesmo Walter Neves, um dos mais prestigiados cientistas brasileiros, e que era defensor convicto de que os seres humanos tinham chegado a não mais que 20 mil anos, teve que dar o braço a torcer e dizer que Nied merecia os louros, quando datações radiométricas das peças de pedra encontradas no parque revelaram que elas têm mais de 50 mil anos. Embora a cronologia das artes na Serra da Capivara sejam ainda condizentes com nosso conhecimento atual, Nied era ainda mais ousada em suas proposições e dizia que os ancestrais de seus autores teriam vindo não da Ásia, mas da África, e não 20 nem 40, mas 100 mil anos atrás. Essa é a parte revolucionária do achado. Essa hipótese, se fosse confirmada, mudaria radicalmente tudo o que sabemos sobre a migração humana para fora da África. Os primeiros a cruzar o Atlântico não teriam sido nem os portugueses nem os vikings, e sim povos africanos perdidos na história. Isso é surreal, beira a ficção científica, mas é imensamente divertido de se imaginar. Se esses povos ainda estivessem na América quando os primeiros povos vindos da Ásia chegaram, teria sido um prelúdio do que eles mesmos seriam para os europeus milênios depois. O Novo Mundo, como nosso viés europeu convencionou chamar, não foi novo apenas uma vez. Foi novo para Colombo, mas já havia sido novo para Leif Erikson, e foi novo antes disso para os primeiros asiáticos que chegaram pelo Pacífico. E se Nied estiver certa, foi novo ainda antes disso, quando os primeiros africanos chegaram. Tão romântico, tão lindo de se imaginar. É por descobertas como essa que eu amo estudar e aprender. Avançando então milhares de anos no tempo e chegando à época da civilização, existem diversas hipóteses de contatos pré-colombianos que poderiam ter ocorrido. Tristemente, são todas hipóteses oriundas da imaginação humana e não de rastros arqueológicos confiáveis. Os primeiros candidatos são os campeões de navegação da antiguidade, os fenícios. Originários do Levante, os fenícios navegaram até a Espanha e além, cruzando todo o Mediterrâneo em suas galeras, um feito tão impressionante para a época quanto os ônibus espaciais foram no século XX. A distância do Levante até a costa oeste da Espanha é cerca de metade da distância da Espanha para a América. Os fenícios só precisavam navegar o dobro do que já tinham navegado e chegariam lá. Não é impossível que um ou outro navegador mais ousado tenha tido a vontade de ver o que havia do outro lado do mar e se lançado a essa aventura suicida. Os barcos poderiam fazer a travessia, as pessoas não. As galeras fenícias não saíam direto do Levante para atracar na Espanha sem pontos intermediários. A viagem levava semanas, e parar em entrepostos no Mediterrâneo era fundamental para completar a missão. Sem isso, os navegantes morreriam de fome e sede. Existem bons pontos intermediários onde os fenícios poderiam parar para andar em terra firme, como as Ilhas Canárias, que os fenícios comprovadamente alcançaram, e arquipélagos caribenhos como Barbados. Mas haveria pouco a fazer ali. Não havia com que reabastecer. E as ilhas nem mesmo contavam com boa quantidade de animais que os fenícios pudessem caçar para comer. Além disso, os fenícios não tinham como saber que os arquipélagos estavam lá e não teriam como direcionar a eles suas galeras. Chegar aos pontos intermediários, portanto, dependeria de pura sorte. Se algum fenício mais ousado tentou fazer a travessia, gosto de pensar que uma embarcação alienígena um dia apareceu misteriosamente numa praia da Florida ou do México, deixando as pessoas do local intensamente intrigadas. Os segundos candidatos também são mestres da navegação,
mas iniciaram seus feitos náuticos muitos séculos depois dos fenícios, e já bem próximos de quando os europeus faziam o mesmo. Os chineses. O livro, 1421, o ano em que a China descobriu o mundo, escrito pelo autor britânico Galvin Minnis, faz tais alegações extraordinárias, numa tentativa de exaltar a dinastia Ming a níveis que ultrapassam o razoável. O livro é considerado pseudo-história por todos os especialistas. Os próximos candidatos também são do leste asiático. Em 1834, embarcações japonesas naufragadas foram parar em Cape Flattery, Washington, Estados Unidos. Obviamente, no século XIX, Japão e Estados Unidos já eram duas nações desenvolvidas e logo começariam a ter relações diplomáticas entre si, de modo que o episódio não resultou em nenhum contato intercultural inédito. O ponto é, se isso aconteceu em 1834, pode muito bem ter acontecido antes. Afinal, as correntes marítimas que naufragaram as embarcações japonesas favorecem essa rota. Embora estejamos mais acostumados a ver japoneses de pele clara, o tom de pele que sempre domina a mídia, essas pessoas são descendentes dos Yayoi, que começaram a ocupar o arquipélago japonês no século VIII. Mas o arquipélago já era habitado antes disso por povos com pele mais escura, semelhante à dos povos americanos. Essa hipótese fascinante é trabalhada pela autora Nancy Yao Davis no livro The Zuni Enigma, onde Davis defende que houve intercâmbio cultural entre o povo Zuni, do Arizona, e os japoneses, que à época eram bem diferentes dos japoneses que conhecemos hoje, mas que exerceram influência sobre a construção da cultura japonesa, consolidada da atualidade. Davis não é considerada pseudo-historiadora como Minnis. Ela apenas não tem muito respaldo para sua hipótese, o que a torna uma séria candidata à consolidação pelo método científico. Apesar de eu achar a hipótese de Davis a mais fascinante, ela não é a mais forte, a mais provável dentre as hipóteses de contato pré-colombiano, ou como é mais apropriado chamar, contato pré-Erickson. A hipótese mais provável de todas é a dos polinésios, cuja base está num vegetal, a batata doce. A batata doce está presente tanto nas ilhas polinésias, onde é chamada kumala, quanto na América do Sul, onde os povos Quechua dos Andes a chamam de kumara. O que é mais provável? Simples coincidência, ou que essas duas palavras tenham uma origem etimológica comum, oriundas de quando um povo apresentou o vegetal em questão ao outro. O mais legal dessa hipótese é que a travessia pode ter sido feita por qualquer um dos dois lados. Tanto podem ter sido os ancestrais dos Quechua que atravessaram o Pacífico até chegar às Polinésias e lhes apresentar a batata doce, quanto o contrário. Esse é o divertido da ciência. Para cada pergunta respondida, duas novas surgem em seu lugar, ecos perdidos do passado. O tempo apaga tudo. Quantas pessoas, quantas guerras, quantos romances, quantas línguas, quantas histórias se passaram nesse imenso continente, em dezenas de milhares de anos, apagadas para sempre, que nunca serão conhecidas por nós, as pessoas de hoje? Pessoas que, de uma forma ou de outra, são fruto dessas mesmas histórias. Elos esquecidos da grande corrente que liga a todos nós, a humanidade.